Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, do livro Mensageiros. Hoje o capítulo é o capítulo 37. Na semana passada a gente tinha lido sobre o culto, do Evangelho no lar, na casa da Dona Isabel, mas do marido dela, que tinha reunião lá, e veio mostrando, qual é importante que é, o culto do Evangelho, o trabalho que a espiritualidade faz. E agora vamos dar sequência, Capítulo 37. No santuário doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que este celeiro de sentimentos se multiplique, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui para falta de termos analógicos. Em oficinas como essa, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram nestes santuários o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Então, assim, eles receberam um alimento, propício, para eles. E assim, ali como o ambiente era luminoso, cheio de harmonia, a manifestação da treva não conseguia atingir os alimentos, nem afetar eles, Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos-nos ligeiro repasso estremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas graciosas que sopravam na Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mamãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um gravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirar-lhe da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emergecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não tenho o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostastes a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Essa é nossa irmã Emília, servideira do nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Então, assim, a mãe chamou a atenção da filha, porque ela tirou a flor, na roseira, no cravo, e assim, com o intuito de tirá-la, a flor já sentiu, e já deu uma esmolecida, assim, uma esfraquecida, emorchecia, Então, assim, é interessante a gente ver esse lado, assim, que, assim, é importante que a gente preserve a natureza, não precisa tirar para quê, entendeu? Só por intuito de achar bonito, É mais bonito deixar lá que vai prevalecer, não estragar, E ele aqui, a irmã já estava desencarnada, E iria encontrar o marido que ainda estava encarnado na noite, No sono. Aí o André ficou surpreso, E ele virá até aqui? Interrogou o Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou nosso orientador sorridente. Essas ocorrências no círculo da costa dão-se aos milhares todas as noites.
com a maioria com os milhares todas as noites. Como a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, exige grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto prescindia atividades novas. Então, assim, como ali o trabalho foi um trabalho bem feito, assim, no sono, né, o marido poderia encontrar com a esposa. Então, assim, quantos encontros desencarnados que a gente tem, né? Que às vezes está no plano espiritual, aí você fica naquele desespero, procura por mensagem, vai no centro, procurando por uma palavra, mas sem contar que muitas das vezes você está se encontrando com ele, basta ter o trabalho de ter um culto, o evangelho, ter uma harmonia que sim, vão poder se encontrar, né? Embora as luzes que nos radiavam, notei que os céus prometiam aguaçais próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos aliviar o caráter divino em virtude de nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maior dificuldade, pela qualidade do material de que se constituem. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitos tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recuarem, amedrontadas. Procuravam a sombra. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insubitável receio me invadira o coração. Assim, como estava vindo armando chuva, né? Ele estava vendo os espíritos que estavam andando nas ruas, né? Umas com formas sombrias, outras formas monstruosas, com receio, procurando um refúgio, porque estava com medo, né? Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizando as sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os asgoceiros os incomodam tanto quanto o homem comum, distante do lar. Buscam-se referência às casas de diversão noturna, onde as ociosidades encontram válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a maneira do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, assim, quando eles estão desse jeito, eles procuram ir nessas casas noturnas, nessas boates, nesses recintos que deixam a sintonia mais baixa, né? Então, assim, que eles conseguem penetrar. E às vezes, não conseguindo penetrar nesses recintos, não achando, né, esses tipos de lugar, eles vão para as casas mesmo. Então, por isso que é interessante a gente sempre manter, né, o padrão vibratório, a harmonia no lar, fazer o culto do evangelho, a preciosidade da prece, porque através dessa sintonia vai estar brindando que eles não vão conseguir entrar. Você pode ficar com as portas abertas e tudo mais, mas aquilo vai virar um
seria uma espécie de uma luz, né, que eles não vão conseguir adentrar dentro da sua casa, né? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Então, assim, como a harmonia da casa de Isabel era muito forte, ela conseguia manter o equilíbrio, os espíritos ali conseguem repousar, conseguem restabelecer as energias, eles não conseguiam entrar e sempre distanciavam, né? Estavam colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Ó, isso aqui é muito interessante. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar no Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior para as claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades das sombras experimentam o choque de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E aí, por isso, que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então, assim, por isso que é super importante você manter a prece, você manter a harmonia no lar, você manter o padrão vibratório, manter porque, assim, qual é o importante que é a prece, que é aquele que consegue fazer uma prece de coração, tudo, manter o equilíbrio do culto ali no seu lar, o espírito não vai conseguir penetrar, entendeu? Ele vai sentir aquela repulsa, ele não consegue adentrar. Então, isso aqui ele também falando, né? Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado de modesta residência, como quem estivesse atravessando um país de surpresa. Outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente. Não obstante a adorável gentileza de sua presença, sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Então, assim, como ela já tinha já estava dormindo, ela encontrou com o esposo e viu os espíritos amigos que lá na casa dela estavam, né? Meus amigos, disse ela, serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para essa noite. Deixe as nossas crianças por algumas horas e desde já lhe agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão do sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura dessa mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então, assim, ela tem sabido realmente aproveitar cada momento, né? A passar o amor para os filhos, a passar a bênção de Deus, né? E assim, quando ela consegue descansar, ela tem um repouso melhor, né? E tem um sono do justo, como diz. Agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar alguma coisa.